Todo mundo sabe que o álcool em excesso faz mal à saúde. O que muitos ignoram é que a ingestão de bebidas durante a gravidez pode acarretar danos irreversíveis ao bebê. Conhecida como a síndrome alcoólica fetal, a doença pode causar retardo mental e outros tipos de problemas. Estima-se que de cada 1000 bebês vivos que nascem no Brasil, um tem a doença. Este é o tema do Em Discussão de hoje. Vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que quer resguardar a saúde do feto e fazer um alerta às futuras mamães. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o Dr. Hermann Greenfeld, doutor em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e secretário do Grupo de Trabalho Álcool na Gravidez da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e doutora Camila. Dr. Hermann, esse projeto pode trazer realmente resultados positivos, ou seja, principalmente de conscientização com relação a essa doença, que para muitos é desconhecida? Nós não temos dúvida disso. É um projeto da mais alta importância, porque como nós podemos fazer um paralelo com o tabaco, reduziu-se bastante o vício de tabaco, do tabagismo, por conta da inserção nos maços de cigarro, daquela antipropaganda contra o cigarro, né? O fumar é prejudicial à saúde, as pessoas foram Isso. chacoalhadas. Além das fotografias chocantes, né, chocantes. que foram publicadas nos maços de cigarro. Então, esta é uma medida, primeiro, que ela é inédita. Não é? Aqui no Brasil não se faz. Não se coloca nos rótulos das garrafas nenhuma advertência sobre o uso de álcool. Não é? Somente nas propagandas de televisão que você vê, beba com moderação, né? E ocasionalmente, né? Não é sempre. Mas sempre induzindo a beber, né? Mas sempre induzindo a bebida. A propaganda é para isso. Exatamente. Então, o lobby da bebida é muito forte. Então, eu acho que o projeto do deputado Edson realmente tem uma grande influência e um enorme impacto no consumo da bebida alcoólica, principalmente para as mulheres que estão planejando ficar grávidas ou já estão em plena gravidez. Ela falou sobre a questão da diferença, né, do corpo do homem e da mulher na questão do consumo do álcool. Qual a diferença, então, do álcool no corpo de uma mulher e de uma mulher gestante? Existem diferenças? Existe. Não é? Na verdade, a mulher gestante ela acumula mais água. Não é? Mas, de qualquer forma, a mesma quantidade de álcool que causa um problema no organismo de uma mulher não grávida vai causar também um problema no organismo da mulher grávida, numa forma similar. Agora, existe alguma pesquisa sobre o consumo de álcool durante a gravidez? Existe algum estudo no país sobre isso? Existe. E o que fala? Bom, os estudos são mais observando-se as consequências do consumo de álcool para o feto. E não tanto quanto em relação ao consumo de álcool para a mãe. Para a mãe. Existem também, não é? Estudos, eles são poucos ainda, mas para o feto já está se começando a fazer projetos no sentido de se estudar mais profundamente quais são as consequências que o álcool causa no feto. Por que esse desconhecimento todo sobre a síndrome alcoólica fetal? Vamos começar a falar sobre a síndrome. Existe um total desconhecimento sobre isso e é algo que existe. A síndrome, infelizmente, ela é muito pouco estudada ainda e é porque, na verdade, o diagnóstico é difícil. O diagnóstico da síndrome alcoólica fetal não é fácil, é bem difícil. Então, acaba se tornando uma doença negligenciada, tanto do ponto de vista dos profissionais de saúde quanto do ponto de vista da população. O diagnóstico é difícil porque não é visível, por exemplo, a mãe nunca vai dizer que bebe, é óbvio, né? Ela vai chegar, doutor, não, doutor, eu bebo, tal. Quer dizer, tem essa dificuldade de informação, né, da confiança entre médico e paciente durante o pré-natal, e ela pode ser confundida com outra doença, é isso? Também existe uma série de outros diagnósticos, né, que a gente chama de diagnóstico diferencial, com síndromes congênitas que podem simular a síndrome alcoólica fetal. Então você tocou num ponto muito importante, que é o interrogatório da mulher grávida a respeito do seu consumo de álcool. Bebeu na gravidez? É muito difícil um profissional de saúde
que tem a sua paciente grávida na frente chegar e perguntar, assim, a queima-roupa, a senhora bebeu na gravidez? A senhora consumiu alguma coisa? Consumiu alguma outra droga? É difícil, não consta, assim, do inquérito do pré-natal, por parte do profissional que atende, seja ele médico ou paramédico, uma pergunta que seja, assim, mais aprofundada a respeito desse quesito, né, da questão consumo de álcool na gravidez. Seria essencial até para a hora do próprio parto, né? Exatamente. Né? Na admissão da gestante nas maternidades, deveria ter, não é, um item do inquérito pré-admissão sobre o que a mulher consumiu durante a gravidez. Tabaco, outras drogas e o álcool, evidentemente. Não é? Então, existe um certo acabrunhamento, né? Um constrangimento, né, dos profissionais em perguntar para suas pacientes se beberam. Por quê? Porque tem um estigma, né, doutora Camila? Tem um estigma muito sério a respeito do alcoolismo feminino. Nem tanto quanto ao alcoolismo masculino. Mas o estigma, principalmente no nosso meio, na nossa cultura, é muito grande em relação ao alcoolismo feminino. E ele ocorre nessa proporção que a doutora comentou, de 1 para 1 nos Estados Unidos. Aqui no nosso país, eu creio que 33% dos alcoólatras são do sexo feminino. O que é a síndrome alcoólica fetal? Vamos lá. É uma doença causada pelo álcool. Então, a gente chama até de teratogenia. Teratos é uma palavra grega que significa malformação. Então, ela causa malformação. Causa também retardo mental, que é difícil de fazer o diagnóstico, aliás, impossível de fazer o diagnóstico ao nascimento, e um retardo de crescimento intra e extrauterino. Então, a mulher que bebe e ela está grávida, ela vai ter um crescimento uterino mais baixo do que o crescimento normal nos meses de gravidez. Se ela for uma consumidora compulsiva, uma viciada em álcool, ela poderá perder o seu nenê, aborto. No limite. Natimorto. Também pode acontecer. E o pior é que não se sabe quanto de álcool é seguro para se tomar. Portanto, a recomendação é essa mesmo. Zero. Nenhuma A forma quantidade. de prevenção é não beber É nada. não beber nada. Tá? A outra coisa interessante é que é uma doença conhecida há muito tempo. No livro dos Juízes, capítulo 17, versículo 4, existe uma citação bíblica. A partir desse momento, não beberás qualquer quantidade de vinho. Nesse momento, Não grávida. beberás qualquer quantidade Não, de mas vinho. a partir do momento Do que momento fica que está grávida. grávida. Está grávida. A citação é uma parte, eu estou falando só uma parte dela. Né? Na verdade, é a mãe do Sansão, que recebe essa ordem de um anjo, que sabe que ela está grávida e diz para ela, Entendi. a partir desse momento, não beberás qualquer quantidade de vinho. Porque o vinho também é conhecido desde os tempos bíblicos. Não é? Então, é uma doença conhecida há muitos anos, há muitos séculos, vou dizer.